Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu estava vendo uma reportagem que falava que a geração Z é basicamente pessoas que nasceram depois dos anos 2000, que hoje já são adultos, né? Eles estão sendo culpados por causarem uma queda no consumo. Na reportagem, algo na cifra de 12 bilhões de reais. Só que nós temos de pensar uma coisa, junto com o enunciado dessa manchete, dessa matéria, estava dizendo que eles eram desempregados também, certo? E moravam com os pais. Basicamente, além da insensibilidade da matéria de culpar esse grupo de pessoas, né? Eles ignoram, parece que basicamente essa gente está entesourando dinheiro, né? Certo? Então, assim, primeiro a gente já constata algo que já é público e notório, né? E já é antigo, que jornalista só fala bobagem, essa é a regra, tá? Antes de mais nada. E segundo que, eu não vou dar uma de comunista, né? Mas que precisamos repensar o nosso modelo econômico. Principalmente aqui no Brasil, onde você vê que temos uma grande parcela, uma maioria absoluta, na verdade, da população endividada, certo? E você já vê que o sistema é tão inescrupuloso a ponto de você já ter crianças que recebem benefícios de prestação continuada, por exemplo, e também já estarem com dívidas de consignado, né? O responsável por ela contrai um empréstimo e ela fica devendo. Assim, dado o nível de loucura. Certo? Claro que isso é uma exceção, mas a regra aqui no Brasil é estar endividado. E lembre-se, endividado não quer dizer ter contas para pagar, mas sim ter contas para pagar e não conseguir. Então, assim, é algo que nós precisamos pensar, certo? Falam-se muito de dívidas públicas e coisa e tal, e isso se espraiou por nós cidadãos acebolados, que sofremos, que recebemos essa carga, esse modo de ser, de fazer dívida, certo? Por mais que tenha coisas como, por exemplo, o Grex que virá, isso daí vai ser basicamente uma continuação desse mesmo sistema. E aí vocês podem julgar se quiser, se vai ser a mesma porcaria para sempre. E aí sempre dizendo enquanto nós existirmos, enquanto nós estivermos consumindo, ou se nós precisamos pensar em outra forma. E eu não estou dizendo que isso seja algo que tenha que vir de cima, tá? Pode começar por baixo. E também, assim, isso é algo que realmente demanda muita gente quebrando a cabeça para pensar nisso, certo? Para ter essa ideia de como superar esse tipo de situação. Bom, particularmente já da minha parte, eu digo, não faço dívidas. Se eu quero comprar algo, eu poupo, faço poupança e aí depois eu compro, certo? E quanto mais valores eu consigo tirar do sistema, eu tiro, comprando objetos bens duráveis, certo? Também eu digo isso, não seja consumista. Porque assim, nós precisamos nos precaver contra isso que está acontecendo. Para muita gente já é tarde. O Brasil, por exemplo, tem 73% da população adulta endividada, né? Ou seja, nessa situação. E bom,
Numa economia que é baseada no crédito e no refinanciamento, a gente vê que o modelo está insustentável. Assim, a situação ideal seria a do Japão, né, que tem uma dívida pública que é maior do que o PIB, e aí quando eu digo isso, vende seus títulos do Tesouro, que no Brasil rendem 15% ao ano, certo? Então, assim, precisamos repensar essas coisas e como nós podemos sobreviver, tá? Eu não falo isso para apenas para que isso caia num governante, não, mas eu digo nós, cidadãos acebolados, né? Que estão mesmo, né, nesse grupo de pessoas endividadas, de pessoas que estão na bica na beirada para se tornar uma dessas. E o pior de tudo é que vão acabar culpando, como já culparam esses jovens, de que? De sabotagem. Por quê? Porque eles estão desempregados e não têm moradia própria, certo? O que é uma vergonha, assim, se culpar. E, bom, não dá para dizer que em si é uma vítima, né? Seria um erro grosseiro de raciocínio, porém, de fato, temos que pensar em como nós vamos sobreviver a isso. E, como eu disse, se baseia em algumas coisas pequenas, que é não consumir, não ficar fazendo dívidas, sempre poupar e sempre que possível tirar valores, né, do sistema. Eu falei isso em outros vídeos de, por exemplo, criptomoedas. Se você tiver mais dinheiro que te permita o acesso, comprar ouro, ou então, se não, prata, por aí vai. Porque, assim, é uma forma de nos blindarmos contra isso. Tem também Bitcoin e tudo mais. E, assim, o que eu digo não pense no que o governo vai fazer, porque o que ele vai fazer seria te cobrar algo. E a sociedade, que é a representação desse governo, igualmente. Certo? Então, assim, como ele só vê o que está no seu radar, e esse radar agora é o mundo digital, né? Então, com certeza, se você conseguir tirar de fora isso, porque nesse sistema de endividamento que surgiu depois do fim do padrão ouro, né? Isso lá para a década de 50, então a consequência disso não vai muito longe e fica no que? Os estados estão endividados, certo? E isso acarreta em nós. Assim, não esperem baixar impostos, não esperem um colapso dos estados, não. Mas vamos tentar viver bem, porque esta situação é posta e está sobre nós. No final irão procurar culpados e, bom, não estou dizendo para evitar isso, porque quem quer consegue, mas eu digo para nós mesmos, seja indivíduo, seja numa família, aí fica de cada um, mas realmente evitar perdas, diminuir riscos, porque eu posso te garantir, isso daqui vai piorar. O sistema econômico, financeiro por dívida, pelo menos assim, nessas gerações que estão chegando, né, dessas novas pessoas que estão chegando, você já vê que está saturado. Se você for pensar que o governo Lula 1, que expandiu o crédito infinitamente, e já deixou um percentual enorme da população endividada, então a gente tem que parar e pensar nisso, entenderam? E como quando o Lula voltou ao governo, que a primeira coisa que ele fez foi conceder crédito, 10% de desconto em carro,
em compra de carros novos, aumentou o consignado, fez pagar dívidas e coisa e tal, ia perder de vistas, ia perder e negligenciar o mínimo existencial. Então é isso. E também há outras coisas, outras formas de transferência de renda que são totalmente compulsórias. Então, o que eu digo isso é para salvar cada caraminguá que você puder, certo? Isso não é um alarmismo, porque isso daí é uma situação que a gente encontra, que nós já vemos. Bom, independente de quem sejam os culpados, não cabe a nós, meros mortais, fazer isso. Então, o que nós devemos fazer é diminuir nossas perdas. Entenderam? Porque se o culpado seja irreal ou um fantasma, seja você ou outra pessoa, outro grupo de pessoas, não importa. Você tem de sobreviver a essa situação. E é o tipo de coisa que não dá para escapar. Os únicos países onde você não tenha uma população grandemente endividada são países miseráveis, certo? Onde o sistema de crédito, basicamente, o sistema bancário, o sistema financeiro, basicamente faz questão de ficar longe. Perfeito? Então é isso. Vamos nos prevenir, vamos poupar dinheiro, vamos tirar o máximo que pudermos de bancos. Só para, antes de irmos para as conclusões finais, né? Afinal, tenho o hábito de me estender. Muita gente fala de deixar valores altos ou não em bancos digitais. Bom, antes de mais nada, eu te digo que tanto num banco digital ou num banco que tem agências, né, você, se digamos assim, decretar em feriado bancário, ele vai ficar preso, o dinheiro vai ficar preso na sua conta, você não vai poder tirar. Então, assim, eu te garanto que assim, o fato do banco ter uma agência com funcionários para você reclamar não adianta nada. Por fim é isso, obrigado e tente ser feliz.